Assinale a alternativa em que o adjetivo. Primeiro, o que é adjetivo? É aquilo que caracteriza. Ele expressa o quê? Uma característica do substantivo, não é isso? Então, adjetivo é aquele que vai caracterizar o substantivo. Em negrito, na frase, reforça o sentido negativo. Então, ele vai reforçar o sentido negativo. Vamos ver aqui o que fala. E se entregar ao desregramento em face do possível fim do mundo. Então, aqui nós já vimos, se está destacado, ficou mais fácil, já é um adjetivo. Então, este fim do mundo possível, do possível fim do mundo. Quando aparece este adjetivo aqui, ele tem um sentido negativo, ele está reforçando o sentido negativo. Para você resolver esta questão, o que você vai ter que compreender? Então, primeiro, identifica o termo a que ele se refere que seja negativo. E esse adjetivo vai somente reforçar aquele termo. Então, o lar lhes parece um casulo protetor. Então, aqui nós temos casulo. Casulo é negativo. Então, quando o enunciado fala lá, que ele vai reforçar o sentido negativo. Então, protetor é adjetivo. Um casulo protetor, aqui nós temos o substantivo, mas casulo não é uma palavra com sentido negativo. Em meses, milhões de novos cidadãozinhos. Então, aqui você já sabe, temos o substantivo, cidadãozinhos, e aqui nós temos um adjetivo. Cidadãozinhos é uma palavra com sentido negativo? É um substantivo negativo? Não. Você vai interpretar a questão somente identificando o trecho que expressa um sentido negativo. Porque, nascido em 48, sou um legítimo baby boomer. O que é baby boomer? Nós já vimos lá no texto. É aquela geração pós-Segunda Guerra. Neste caso aqui, baby boomer é sentido negativo? Não. Legítimo está acompanhando. Se ela não é negativa, não vai reforçar. Enfim, vamos deixar também uma bela lambança. Lambança é sentido negativo? Sim. Lambança equivale a quê? A bagunça. Naquele contexto do texto baby boomers, vai significar o quê? Uma destruição, estrago. Então, aqui, quando eu falo bela lambança, seria o quê? Muita lambança. Então, aqui veio para reforçar esta palavra que está em sentido negativo. Então, é muito importante. Está fazendo as questões, compreenda primeiro o enunciado e depois vai para as alternativas. Ainda sobre o texto Baby Boomers, na passagem em compensação, tornamos as cidades impraticáveis, destruímos o cinema e a música popular. Triplicamos a pobreza. A ideia de oposição, então você pode observar aqui, as informações contidas no parágrafo anterior permanece preservada com a substituição da expressão destacada por. Enunciado longo, não é isso? Então, já resolveu a questão? Acertou? Então, vamos ver. Quando fala lá, esta palavra em compensação pode ser substituída por qual outra? É interessante você compreender que aqui o próprio enunciado já trouxe que em compensação ela está expressando a ideia de oposição. Então vamos voltar aqui, ó. Em compensação. Neste caso é importante você ler o parágrafo anterior ou pelo menos o que fala a frase anterior. Ativo desde os anos de 60, revolucionamos a tecnologia, avançamos. Aqui ele está falando dos benefícios, não é isso? Lutaram pelos direitos das mulheres, das minorias e dos animais. Aí vem aqui, em compensação, tornamos as cidades impraticáveis. Então, primeiramente, retrata os benefícios, as coisas boas que os baby boomers estavam promovendo. Então, voltando aqui, nós já compreendemos que o trecho em destaque em compensação, como disse no enunciado, ele expressa uma ideia de oposição. Aí, quando se fala em oposição, você vai se lembrar de quê? Das orações coordenadas sindéticas adversativas, não é isso? Adversativo é aquele que vai indicar oposição. Todos os seus professores de português já falaram, mas, porém, contudo, no entanto, entretanto e todavia. Você já ouviu isso muitas vezes, né? Então, aqui nós temos que procurar um outro trecho que também expresse oposição.
Então vamos ver. Em compensação, tornamos as cidades impraticáveis. Em virtude disso, não. Quando fala em virtude disso, vai se referir a algo que foi dito anteriormente, mas não expressa uma ideia de oposição. Acima disso, como já disse aqui, a própria palavra acima já leva à conclusão de que não estamos expressando uma oposição. Apesar disso, vamos ver se podemos substituir. Em compensação, tornamos as cidades. Apesar disso, tornamos as cidades. Então, quando você vai olhar nas conjunções coordenativas, você vai encontrar lá. Apesar disso, expressam a ideia de oposição também. Então, sempre falo durante as aulas, você não precisa de memorizar todas as preposições. Tanto é que no edital da VUNESP vem falando conjunções e as ideias que elas estabelecem. Então é importante você compreender o sentido. Depois disso também vamos descartar e em favor disso não exprime ideia de oposição também.